Só pronto aí, ó. Silêncio, virar pra frente e prestar atenção aqui. Pronto? Chega. Sentados, cada um nos seus lugares. Em silêncio. Virados pra frente, prestando atenção aqui. Um trabalho, valendo 6 pontos para entregar a semana que vem, para o mês que vem, dia 24 do 4, para entregar, portanto, não é só o caderno, eu irei olhar daqui a pouco, valendo também 6 pontos. O trabalho tem que ser manuscrito, beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Vamos terminar de responder as questões que alguém passar da última aula para que eu possa dar um visto nos cadernos aí. Onde a gente tinha parado? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Vamos lá. Qual a relação de filosofia e história segundo Qual que é a relação entre filosofia e história segundo Hegel? Lembrando que Hegel é um filósofo alemão que viveu no século XIX e o principal representante do idealismo. Então ele vai dizer que a história humana nada mais é do que a história das ideias. Em especial, é a história da concretização da ideia de liberdade. Somente o Estado moderno conseguiu concretizar a ideia de liberdade. A liberdade para os antigos era uma liberdade limitada, onde só o senhor tinha liberdade, o escravo não. A liberdade dos medievais também era limitada. Por quê? Porque o senhor tinha muito mais liberdade do que o servo, que estava preso e ligado à terra. Somente com o advento da modernidade do Estado moderno, a ideia de liberdade se concretizou. Porque o Estado moderno diz que a lei é para todos. E essa lei que é para todos, ela então limita a minha liberdade. Agora eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade do outro. A minha liberdade vai até onde começa a do outro. Eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade alheia. E essa concepção é uma concepção determinista. Por que determinista? Porque nada acontece por acaso. Tudo que acontece, acontece por necessidade, porque era necessário, porque existe uma ideia, um espírito que rege toda a realidade. Liberdade até onde está tudo. Oi? Posso dar um exemplo? Exemplo. Eu não posso usar minha liberdade para te fazer escravo. Posso fazer de você um escravo sexual meu. A não ser que você queira. Aí é a sua liberdade. É a minha. Então, essa é a visão determinista. Tudo está de alguma maneira pré-determinado. O fato da gente estar aqui agora falando o que nós estamos falando, isso já estava programado na história da humanidade, na história do universo. A gente está aqui porque uma ideia, um espírito nos trouxe aqui. Na concepção hegeliana, tudo acontece por determinação, nada acontece por acaso, tudo é necessário. Era necessário que estivéssemos aqui, por isso aqui estamos. Próxima questão. Galera! Qual o legado que Sim, está dentro da ideologia do pensamento religioso protestante, em especial de Calvino, com a lei da predestinação. Né? Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que Ele vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Ele sabe que eu vou fazer antes mesmo de eu fazer, é porque eu não tenho liberdade. Quando Ele me criou, Ele já me criou sabendo se eu ia para o céu ou para o inferno. Então eu não posso mudar aquilo que Deus já sabe. E aí começaram a questionar
Calvino sobre qual seria o sinal então de que eu era um eleito, alguém salvo. E aí, eles vão indicar que um sinal de que você foi salvo, de que você foi eleito, é a prosperidade econômica. Se você prosperar financeiramente, é sinal de que Deus te escolheu. Logo, eu estou fudido, eu vou pro inferno, porque eu estou mais quebrado que a noite terceira. Um sinal claro de que Deus não me escolheu, que eu não sou escolhido, que eu estou lascado, que eu estou ferrado. E se você é pobre também, eu sinto muito informar que seu destino é inferno. Próxima questão. Qual foi o legado de Hegel? Lembrando que isso aqui é matéria da bimestral. Vamos colaborar aí. Então na bimestral vai cair Hegel e Marx. Portanto, só os dois. Somente os dois. Portanto, preparem-se para na bimestral tomarem no Hegel. Né? E pronto. Gente do céu. Qual que foi o legado de Hegel? O legado de Hegel foi o seguinte: do pensamento dele surgiu a direita hegeliana. A direita hegeliana, ela permaneceu idealista, ela preservou o idealismo de Hegel. Por isso ela é considerada conservadora, porque ela queria conservar o idealismo hegeliano. As ideias principais de Hegel discordavam num ponto ou outro, mas a ideia predominante do idealismo continuou, permaneceu. Não, tem um outro legado. Além da direita hegeliana, do pensamento de Hegel, surgiu a esquerda hegeliana. A esquerda hegeliana rompe com o idealismo hegeliano e funda o materialismo. Não são as ideias que transformam a realidade, mas as condições materiais que transformam a nossa forma de pensar. Por isso essa visão é progressista. Ela quer progredir, superar o Hegel. E para superar o Hegel, eles fundam o materialismo. Quais são os dois principais pensadores da esquerda hegeliana? O Feuerbach, que é materialista. Para Feuerbach não existe nada além da matéria. A própria ideia que Marx defendia, que é o princípio criador da realidade, que Hegel dizia que é o princípio criador da realidade, vai dizer que a ideia é uma forma sutil de matéria. E para o Feuerbach, não foi Deus quem criou os homens, mas os homens que inventaram Deus. E para que os homens inventaram Deus? Para explicar aquilo que eles não conseguiam compreender, projetando em Deus tudo aquilo que eles desejavam ser ou ter. Então, Deus é esse ser que é uma hipostasia do homem. O homem cria esse ser com propriedades, características humanas, mas levadas à última potência ou à máxima potência, inclusive para ajudar o próprio ser humano a ser aquilo que ele gostaria de ser. Portanto, teologia, o estudo de Deus, segundo Feuerbach, quando a gente estuda teologia, a gente não está estudando Deus, mas estamos fazendo antropologia, estudando o homem. Porque Deus nada mais é do que uma projeção do homem. É tudo aquilo que o homem desejava ser ou ter. Ele cria esse ser para fazer por ele aquilo que ele não consegue fazer por si. Então, esse é o pensamento de Feuerbach. Oi? Quase sim. Da teologia, alguns pastores de algumas igrejas, as igrejas protestantes históricas também estudam. Já essas novas aí, as chamadas neopentecostais, só fazem um curso de Bíblia, retórica e oratória. Alguns fazem curso de hipnose. Não é? Não são todos, mas fazem curso de hipnose, hipnotiza a igreja, arranca dinheiro do povo na base da hipnose, da sugestão. Então tem de tudo aí, né?
As igrejas chamadas neopentecostais aí tem muitos pastores que atuam dessa maneira, criando momentos de transe dentro do culto para poder chegar ao povo e fazer o povo dar. Oi? Sim, mas a hipnose vai mais profunda. A hipnose entra no seu inconsciente. E aí faz você fazer coisas que você não faz. Igual tem uma coisa lá que eles fazem, né? Algumas vezes os caras têm feito o negócio da mão, lá da mão que tá. Sei que qualquer cara que faz um curso de hipnose, ele sabe fazer isso. Hipnotizar uma plateia. Os pastores têm algum capacidade de recursos da hipnose para poder controlar o povo e conseguir arrancar para dentro. Próxima questão, vamos lá? Ah, tem o Marcos também, além do Ferbar. Diferencia Apolíneo de Dionisíaco segundo Nietzsche. Então, isso. O materialismo de Ferbar é o materialismo estático. Não tem dinâmica, diferentemente do materialismo de Marx, que é histórico e dialético, ou seja, é um movimento constante. A matéria evolui à medida que o tempo passa. E essa evolução vai nos levando a momentos cada vez mais progressivos da realidade, que vai levar-nos ao fim da história, que seria o comunismo. Próximo. Explique a concepção de saber absoluto de Hegel. Mas o legado era o último de Hegel. Pulei? Pulei? O que é saber absoluto? Segundo Hegel, tudo que é, existe e acontece, existe e acontece por alguma razão. Nada acontece e existe por acaso. Então a barata, o pernilongo, o André, né? Tudo isso que você pensa, velho, não tem razão disso existir, tem sim. Por que isso existe? Ninguém sabe por quê, mas tem uma razão. A gente não consegue compreender porque a gente tem uma visão individual, particularizada. E aí essa visão não consegue ver o todo. E tudo tem uma razão de ser, de existir, de acontecer. Você olha para um Hitler, você olha para um Napoleão, você fala, para que existiu isso na história da humanidade? Esses tiranos. Mas eles tiveram uma importância. É igual você olhar para criança, sabe? Você vai olhar para mim também e falar como é que um idiota desse no professor faz um monte de bobagem dessa. Não tem razão de ser e de existir. Então, as coisas, segundo Hegel, na perspectiva do saber absoluto, é você sair da sua visão individual particular e olhar o todo. No todo, todas as coisas se encaixam e todas têm a sua importância e razão de ser, de existir, de acontecer. Olha só, Napoleão chegando ao poder na França. Ele leva os ideais da Revolução Francesa para toda a Europa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Dissolvendo o absolutismo na Europa. A mesma coisa acontece com Hitler. Com Hitler, as experiências científicas feitas nos campos de concentração trouxe contribuições para a ciência. Hoje, transplante de órgãos e várias outras descobertas no campo da neurologia, no estudo do cérebro, todas foram feitas em seres humanos vivos. Eles transplantavam órgãos, eles abriam a cabeça das pessoas vivas e mexendo no cérebro ali e vendo a repercussão disso. Tudo isso provocou um grande avanço. E outra coisa, existe uma unidade entre pensar e ser, ou ser e pensar. Se é possível pensar, é possível também existir. Serviço? Filósofo não, tem na história outros vícios como baixo. Inclusive, é algo que vai cair. Não sei se na prova, mas vai cair. Assim como Botafogo. Vai cair lágrimas também. Podia cair um meteoro, mas não sei se vai cair. É uma possibilidade. Agora tem uma coisa que não vai cair, não precisa nem estudar. É o Flamengo. É óbvio, né? Agora me fala novidade. Não existe uma unidade entre ser e pensar. Se é possível pensar, é possível também
existir. O primeiro passo para algo poder existir é poder ser pensado. Se existe celular, luz, ventilador, toda essa tecnologia que existe hoje em dia, porque um dia alguém pensou. O pensamento é o primeiro princípio. Se é possível pensar no X-Men, é possível também no futuro a gente ter seres mutantes, seres híbridos, geneticamente modificados. O homem já modifica vegetais e animais. Imagine um futuro onde essas experiências com os seres humanos sejam liberadas e comecem a surgir os seres humanos mutantes, os híbridos. Se é possível pensar, porque é possível, existiu. Esse é o saber absoluto de Hegel. Próxima questão. Quem foi Karl Marx? Filósofo sociólogo alemão. Que viveu no século XIX e o mais importante representante do materialismo. Próxima questão. Próxima questão. Materialismo histórico. Segundo o Marx, as condições materiais e históricas determinam a nossa forma de pensar. Diferentemente do idealismo histórico do Hegel. O idealismo histórico de Hegel vai dizer que o nosso pensamento é que determina as condições materiais da história. O que orienta a história? São as nossas ideias. As nossas ideias que transformam a história. Já para o Marx é a história que transforma as nossas ideias. Próxima questão. Materialismo histórico é o dialético. O materialismo dialético diz que a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classe. Senhor escravo, senhor e servo, burguês e proletário. Essas são as lutas de classes que moveram a história da humanidade. Próxima questão. Qual foi a crítica de Marx ao ideal? Segundo Marx, o Hegel colocou o ser humano de cabeça para baixo. Ou seja, colocou a cabeça no chão e os pés para cima. Por quê? Porque ele amparou o homem sobre a ideia. Segundo Marx, não são as ideias do princípio criador da realidade, mas são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar, as nossas ideias. Portanto, é preciso tirar o homem de cabeça para baixo e pô-lo novamente com os pés no chão. Os pés no chão da matéria, das condições materiais, porque são elas que determinam a nossa forma de pensar. Próxima questão. Qual que é a relação entre capital e trabalho segundo Marx? Segundo Marx, somente o trabalho humano pode reproduzir o capital. Por quê? Porque só o trabalho humano pode ser explorado. O único que pode produzir mais do que recebe enquanto salário é o trabalho humano. É o trabalho do operário. Então o sujeito, por exemplo, que ganha R$ 998 no salário mínimo, você acha que ele produz só isso? Ele produz muito mais. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou enquanto salário vira o quê? Mais valia. O lucro do capitalista. E aí então essa mais-valia é usada pelo próprio capitalista para enriquecer cada vez mais, ele reinveste para ficar cada vez mais poderoso, comprando cada vez mais meios de produção e controlando cada vez mais a economia. Enquanto o operário, segundo essa perspectiva de Marx, ficaria cada vez mais pobre. Depois ele muda de ideia, lá na frente ele diz que o capitalismo pode melhorar as condições de vida do operário. Mas no primeiro momento era um jogo de soma zero, onde a riqueza do capitalista representava o empobrecimento do operário. Depois ele muda de ideia e a grande crítica dos economistas posteriores é justamente isso, Marx. Porque o capitalismo não é um jogo de soma zero. Quando alguém ganha um perde um. Então não quer dizer que o rico ficando mais rico, o pobre fica mais pobre. O operário a conta gotas, de forma muito gradual, muito lenta. Então, somente o
Capital, o trabalho humano reproduz o capital, ou seja, somente o trabalho humano é passível de produzir mais valia. Então essa é a relação entre capital e trabalho, segundo o Marx. Próxima questão. Somente o trabalho humano reproduz o capital. O que é modo de produção? Modo de produção é a maneira como uma sociedade se organiza para produzir os seus bens, as suas riquezas. Existiram diversos modos de produção ao longo da história da humanidade. Comunismo primitivo, das sociedades tribais, onde tudo era caçado, pescado e coletado, era dividido entre todos de forma igualitária. O escravismo antigo, onde existia a relação entre o senhor e o escravo era objeto, propriedade do senhor. O feudalismo, onde existia a relação de servidão, o senhor e o servo não era propriedade do senhor, o servo estava ligado à terra, mas para garantir a sua subsistência tinha que trabalhar para o senhor e assim ter os dias de folga para poder cultivar a sua própria terra. E na modernidade e na contemporaneidade a relação se dá entre o modo de produção capitalista entre o burguês e o proletário. Isso seria superado por uma revolução do proletariado, onde o operário tomaria o poder, socializaria os meios de produção, o capitalismo instituiria a ditadura do proletariado, no socialismo, e depois disso criaria uma cultura onde não seria mais necessário o Estado e os poderes na mão, ou o poder nas mãos dos operários. Mas chegaríamos a um momento onde todos teriam tudo em comum, a cada um conforme a sua necessidade, sem necessidade de ninguém obrigar os outros a dar ou a dividir. Essa é a última fase da história humana, segundo Marx, depois do socialismo. Então, o comunismo é a última fase do desenvolvimento da história. Seus modos de produção. As forças produtivas é aquilo que reproduz o capital, que faz com que o capitalista fique cada vez mais rico. Quais são as coisas que reproduzem o capital? O trabalho humano, as ferramentas e as máquinas. Mas somente o trabalho humano aumenta o capital de forma exponencial, porque só ele pode ser explorado. O operário é o único que produz muito mais do que recebe como salário. As máquinas e ferramentas não têm condições de serem exploradas e ainda são operadas pelo trabalho humano. Foi? Exatamente. E é ele que opera as ferramentas e as máquinas. Próxima questão. Segundo Marx, a luta de classes é o motor da história. Ou seja, o que move a história da humanidade? A luta de classes. Senhor escravo, senhor servo, burguês e proletário. E essa última, burguês e proletário, com a vitória do proletariado, nós chegaríamos ao socialismo e depois ao comunismo, onde não existiriam mais classes. Todos teriam tudo em comum, a cada um conforme a necessidade. Viveríamos num estado de igualdade, onde ninguém seria mais rico do que ninguém, todos teriam acesso aos bens produzidos. Próxima questão. Explica a evolução da humanidade segundo Kant. Segundo Kant, Comte, Hegel e Marx, cada um deles tem uma visão sobre a evolução da humanidade. O Comte diz que a humanidade evolui em 3 estados. Quais são eles? Teológico, metafísico e positivo. Teológico é a resposta da religião, metafísico da filosofia, positivo da ciência. E para o Hegel, a história da humanidade evolui através da contradição e oposição de ideias. Para Marx, a história da humanidade evolui e progride até chegar no comunismo através da luta de classes. Então cada um deles tem uma percepção, uma concepção diferente sobre a evolução da sociedade humana. Próxima questão. Pô, e as questões também? Ludwig Feuerbach, alemão, materialista do século XIX. E o que ele defendia? Ele defendia o materialismo, mas o materialismo estático, não dinâmico e evolutivo como o de Marx. Não existe nada além da matéria, segundo ele, e para ele não foi Deus quem criou os homens, mas o homem que inventou Deus.
Não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. O Deus que foi criado pelo homem é a imagem e semelhança do próprio homem. É um Deus que vê tudo, é um Deus que escuta. Uai, Deus tem olho, tem ouvido? Então são coisas que são questionadas. Quando você dá essas características a Deus, essas características são características humanas. Alemão do século XIX, materialista. E ele diz o seguinte: não foi Deus que criou o homem que criou Deus, a sua imagem e semelhança. Próxima questão, tem mais, hein? Acabou. Pessoal, o Caleb, o William, Caleb, semana que vem, ou na segunda ou na sexta, nos dois primeiros horários, segunda no último horário, ou na sexta nos dois primeiros horários, você pega o caderno da galera e traz para que eu possa dar o visto, né? Valendo 6 pontos, não esqueçam, viu? É porque não vai dar tempo de ver hoje. Porque eu pego o van para ir para a roça. Eu dou aula à tarde na roça, na zona. Vamos para a zona, nós dois? Vai lá, Dilon!